Estudo Bíblico de Congregação, 5 a 11 de maio de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos parágrafos 1 e 2. Que tipo de viagem Paulo estava para fazer e com o que ele talvez estivesse preocupado? Diferente de suas viagens missionárias anteriores, agora Paulo estaria sob custódia, sem controle sobre rota ou época do ano. Já tinha sobrevivido a 3 naufrágios e até uma noite e um dia no mar aberto. Por isso, era natural temer novos perigos no Mediterrâneo. Além disso, ele enfrentaria a corte da maior autoridade do império, o que poderia resultar em sentença de morte. Esses fatores justificavam a apreensão sobre a travessia e sobre seu futuro em Roma. 3. O que Paulo estava decidido a fazer e o que vamos analisar neste capítulo. Em vez de permitir que preocupações sufocassem a alegria de seu ministério, Paulo aplicou as palavras de Jesus sobre não se angustiar com o amanhã, sabendo que Jeová o comissionara para testemunhar até a governadores e reis, resolveu cumprir essa missão custasse o que custasse. O estudo acompanha essa jornada histórica para extrair lições práticas de coragem, foco e confiança em Deus. 4. Em que tipo de embarcação Paulo começou sua viagem e quem estava com ele? Júlio, o oficial romano responsável, escolheu um cargueiro que fazia escalas para embarque e desembarque de mercadorias. Esses navios não ofereciam conforto a passageiros, menos ainda a detentos. Mas Paulo teve o apoio espiritual e prático de Aristarco e de Lucas, o médico e escritor do relato. A presença desses irmãos leais ilustra como o companheirismo cristão pode fortalecer alguém mesmo em circunstâncias adversas. 5. Que companheirismo Paulo pôde ter em Sidon e o que podemos aprender disso? Paulo recebeu permissão do centurião Júlio para ir até terra firme e encontrar os irmãos da congregação em Sidon. Esses cristãos o acolheram com carinho e cuidaram dele depois de sua longa prisão. Esse episódio nos ensina a estender hospitalidade amorosa a irmãos que viajam ou enfrentam pressões. Mesmo uma breve visita, uma refeição ou palavras de encorajamento podem revigorar quem está passando por provações, enquanto nós também somos edificados pelo exemplo de fé deles. 6 a 8. Como foi a viagem de Paulo desde Sidon até Cnido e que oportunidades Paulo provavelmente aproveitou para pregar? Depois de sair de Sidon, o navio costeou a Cilícia, região da cidade natal de Paulo, Tarso, mas progrediu devagar porque os ventos eram contrários. Isso significou mais tempo no mar e possíveis paradas técnicas em portos menores, o que teria dado a Paulo oportunidades extras de conversar sobre o reino de Deus com marinheiros, soldados e outros prisioneiros. Em Mirra, Júlio transferiu todos para um navio alexandrino que transportava trigo do Egito para Roma. Esse cargueiro era bem maior e levava 276 pessoas, entre tripulantes, militares, prisioneiros e viajantes civis. A troca ampliou enormemente o território de pregação de Paulo em um espaço confinado. Ele podia falar com grupos variados durante as longas horas de navegação ou quando o navio estava fundeado para embarque de suprimentos. O trecho até Cnido, que normalmente levaria apenas um dia com vento favorável, consumiu muitos dias porque a embarcação lutava contra fortes ventos. As péssimas condições faziam os passageiros sentirem medo e ansiedade. Cenário perfeito para Paulo oferecer consolo espiritual e esperança. Assim, cada atraso ou dificuldade tornou-se mais uma ocasião de falar sobre Jeová e seu reino, estimulando-nos hoje a enxergar contratempos de viagem, filas ou esperas como oportunidades para compartilhar nossa fé. Agora vamos analisar a quadro: viagens marítimas e rotas comerciais. Pergunta 1. Por que os navios do Mediterrâneo antigo não eram projetados para passageiros? E como isso afetava viajantes como Paulo? Resposta. As embarcações eram construídas para transportar carga, grãos, azeite, tecidos
e ofereciam pouca ou nenhuma infraestrutura para pessoas. Passageiros dormiam no convés, improvisavam tendas, levavam sua própria comida e cobertores. Para Paulo, isso significava desconforto e exposição às intempéries, além de dependência da boa vontade da tripulação e dos companheiros cristãos para suprir necessidades básicas. Pergunta 2. Como a dependência dos ventos e a pausa de navegação no inverno tornavam cada viagem imprevisível e arriscada? Resposta. A velocidade e a rota de um navio mercante variavam totalmente conforme a direção e a intensidade dos ventos. Entre meados de novembro e meados de março, tempestades tornavam o Mediterrâneo perigoso, levando capitães a suspender viagens. Isso podia gerar atrasos longos, desvios forçados a portos desconhecidos ou até naufrágios, aumentando a ansiedade de prisioneiros, tripulantes e guardas. Agora vamos analisar a quadro, os ventos contrários do Mediterrâneo. Pergunta 1. Por que navegar rumo ao oeste no Mediterrâneo podia tornar-se quase impossível em certas épocas? Resposta. Durante o inverno, potentes ciclones vindos do leste traziam ventos fortíssimos, chuvas torrenciais e até neve, tornando instável a atmosfera e elevando o risco de naufrágio. Por isso, capitães muitas vezes desistiam de seguir para o oeste ou enfrentavam grandes atrasos. Pergunta 2. Por que o navio de grãos que levava Paulo contornou Chipre pelo lado protegido e ainda assim teve dificuldades depois de Mirra? Resposta. O capitão usou a ilha como barreira natural para escapar dos ventos contrários, navegando entre Chipre e a Ásia Menor. Porém, ao prosseguir rumo ao oeste, fora da proteção da costa, os ventos sazonais desfavoráveis e o avançado da estação frustraram o plano original de contornar a Grécia e subir pela Itália, mostrando como as condições climáticas podiam mudar a rota de qualquer viagem.